Olá, meus irmãos queridos, tudo bem? Quero aproveitar então esse tempinho agora para entrar um pouco na sua casa ou aonde você está neste momento assistindo esse vídeo, para refletir sobre o que define a igreja. A gente está vivendo tempos em que a nossa maneira de reunir e muitas de nossas práticas como igreja tiveram que mudar. Mas de maneira nenhuma essas mudanças precisam significar uma mudança na verdade sobre o que a igreja é. Então eu quero refletir com você a partir desta pergunta: o que é que define a igreja? Primeira opção que eu quero lançar para você é o seguinte: o que define a igreja é o prédio em que ela se reúne. Para alguns talvez essa resposta pareça muito óbvia, mas na verdade não é tão óbvia assim. Usamos costumeiramente a expressão "vou para a igreja hoje". Às vezes até eu pergunto para pessoas: você tem evangelizado? E ela responde: eu até convido para ir à igreja, mas não vai. Se referindo à reunião de domingo. Então, algumas de nossas falas parecem não traduzir o que de fato pensamos sobre o prédio. Bom, quero lembrar para você dois textos. Um de Atos 7,48, que diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Evidentemente que eu e você, nem nenhum nem algum, pode edificar uma casa para Deus. Nós vamos nos lembrar do desejo de Davi de construir uma casa para Deus, e ele preparou todos os equipamentos e todos os materiais e toda a arquitetura para deixar para o seu filho Salomão edificar esta casa. Sim, no Antigo Testamento havia um lugar que representava a casa de Deus. Em Cristo, entretanto, é que isso se cumpre espiritualmente e eternamente. Porque Jesus, sim, conseguiu fazer uma casa para Deus. E não é um prédio. É um conjunto de pessoas. Mas já a gente fala mais sobre isto. Então, é impossível que Deus habite em um prédio de alvenaria ou de qualquer outro conjunto de materiais que qualquer homem faça. Deus só habita no templo que Ele mesmo edificou para si. Um outro texto importante neste aspecto é: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso está em 1 Coríntios 3,16. Fica claro então nesse texto que agora o templo de Deus é a sua igreja, é o seu povo. E que o Espírito Santo é Deus habitando em nós. Aliás, fica claro na Escritura que Deus sempre desejou habitar conosco, habitar em nós, e não um lugar onde ele ficasse aguardando a presença dos homens dele eventualmente. Graças a Jesus Cristo, essa realidade já passou. E agora Deus habita em nós, então nós somos a casa de Deus. Então não é o prédio onde a gente se reúne que nos define. O problema desta crença de que é o prédio é que, se o prédio define o que é a igreja, então alguém pode dizer assim: então no prédio eu vivo como um cristão, eu vivo como um discípulo de Jesus, mas fora do prédio eu vivo a minha vida de outro jeito. Então, de fato, essa pessoa não entendeu o que é nascer de novo, não entendeu o que é ter Jesus como seu Senhor e Salvador, e também não entendeu o que é ser igreja. Porque ser igreja implica em ter nascido de novo a partir de Cristo, ter a vida dele em nós através do Espírito Santo e viver como ele cotidianamente. Não importa se eu estou no prédio onde a igreja se reúne, ou se eu estou na minha localidade de trabalho, ou se eu estou na minha casa. Não importa. Porque a minha identidade de filho de Deus e de seguidor de Jesus Cristo é o que me define como parte da igreja dele, e não o local onde a igreja se reúne. Um segundo aspecto desta pergunta: o que define a igreja? Será que é
os documentos, ou que são os documentos que a igreja tem, que fazem ela ser chamada de igreja pelas autoridades do país? Acho que também não é isso que nos define. Ainda que a gente tenha que atender às leis dos homens e documentar a nossa existência como um grupo que se reúne em determinado lugar e que tem um conjunto de normas chamadas, inclusive por eles, de religiosas, não é o documento ou não são os estatutos que definem as igrejas. É impossível que um ser humano defina alguma coisa que Deus criou e estabeleceu como deve ser. Por mais completo que alguém tente deixar o estatuto de uma determinada denominação, esse estatuto nunca definirá a igreja de Jesus. Pelo mesmo princípio que vimos acima, Deus não é alguém que reparte com outro a criação de sua igreja. Não, ele estabeleceu a sua igreja. Eu me lembro de uma música muito antiga cantada pelo Asaf, que me marcou muito na minha adolescência. A música era como uma palavra profética que dizia: estou edificando a minha igreja. E repetia isso como uma palavra de Deus: estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Já já a gente fala desse texto. E a música continuava dizendo: meus filhos, olhem a planta, examinem o plano de construção, observem os fundamentos e atentem ao desejo do meu coração. Há algo na mente de Deus a respeito de igreja. Jesus, como noivo, tem todo o direito de definir a igreja. Então, eu não posso achar que o que define a igreja é este ou aquele documento descritivo que a gente apresenta à prefeitura ou em qualquer outro órgão público. Outra possibilidade, o que define a igreja são os ritos de culto que nós temos? A ideia de culto no Antigo Testamento, e isso não mudou, é sempre ligada à oferta. Culto tem a ver com sacrifício. O que é que mudou? No Antigo Testamento, os sacrifícios eram literalmente a partir de animais, de vegetais, de plantas, de cereais, de coisas que se entregavam a Deus como demonstração de fidelidade e de culto a Ele. Agora não é mais assim, porque Jesus Cristo é o perfeito, definitivo e suficiente Cordeiro de Deus que se entregou a nosso favor. Agora, o que é que não mudou? É que culto continua sendo a oferta. Mas o Deus que está diante de nós não é um Deus que pede oferta de um animal, ou de um alimento, ou de um bem qualquer, um dinheiro qualquer. Agora, o nosso Deus quer toda a nossa vida. Então, culto não é mais alguma coisa que nós fazemos em um ou outro momento, mas culto é a oferta da nossa vida diariamente e completamente ao nosso Deus. De maneira que quando nos reunimos, sim, nos reunimos para cultuar, não como um culto somente daquele momento, mas como uma realidade de culto que a gente está vivendo e que a gente se junta para celebrar aquilo que o nosso Deus está fazendo conosco e que nós estamos ofertando a Ele 24 horas, 7 dias na semana. Então, se os nossos ritos de culto nos definem, qual é o problema? O problema é achar que se eu entreguei a Deus algumas horas do meu dia em uma semana, eu não preciso dar mais a Ele as outras horas dos meus dias da semana. O problema seria achar que, como eu estou cantando uma música bonita e orando algumas vezes, eu posso nas outras horas viver do meu jeito. Não. Graças a Deus que não é assim. Ser igreja implica em andar seguindo Jesus e fazendo de acordo com o que Ele diz o tempo inteiro. Graças a Deus que a gente não precisa viver uma vida dupla, de uma realidade de culto em um momento e uma realidade de culto de si mesmo em outro momento. Então, irmãos queridos, o que define a igreja não é o prédio onde ela se reúne, não são os documentos que ela entrega às autoridades e também não são os ritos de culto que ela tem. Quero só voltar um ponto aqui que eu esqueci de comentar.
Se o que nos define como igreja são os documentos, qual é o problema disso? É que eu ou qualquer outra pessoa acha que possa definir a igreja. Então, se a gente não pode definir a igreja, a gente tem que fazer como Asaf disse naquela canção. A gente precisa buscar a Deus e perguntar a Ele: qual é a planta? Qual é o fundamento? E como o Senhor quer que nós edifiquemos sobre ele? Essas respostas estão na Escritura. Bom, então, se não é isso que nos define, o que nos define como igreja? Vamos usar primeiramente a palavra que Jesus usa para definir igreja. Quero comentar com você de dois momentos que Jesus usa a igreja em dois textos de Mateus. O primeiro deles, quando Jesus está falando sobre o trato entre irmãos, em que um peca e o outro sabe e como cuidar desse irmão que pecou. E aí Jesus usa a palavra igreja. Em Mateus 18:17 ele diz: e se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio publicano. Em Mateus 16:18, novamente a gente vê esse termo, Jesus dizendo, quando Pedro tem a revelação de quem Jesus era, aí Jesus responde para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nas palavras de Jesus, quando ele diz igreja, ele disse eclésia. E eclésia é uma palavra que tem diretamente dois significados claros. Um é que se refere a grupo, não se refere a um indivíduo. Outro significado claro de eclésia é que eclésia se refere àqueles que estão fora, que saíram. Então olha que maravilha. Igreja, então, a partir desse conceito de eclésia, é definida por um grupo de pessoas que saíram do império das trevas e que foram transportadas por Jesus para o reino dele, e agora ele as tem e ela o tem, essa igreja, esse grupo de pessoas, e ele habita nela e ela habita nele, e a vida de Cristo é o que se vê nesse grupo de pessoas. Então, igreja, simples e profundamente assim, é formada por todas as pessoas que Jesus trouxe para fora da realidade do mundo e que transformou em seu povo, em sua gente, em sua assembleia de pessoas. Então a gente, sempre que pensa em igreja, precisa pensar em ajuntamento, em mais de um. Como o Jamê costuma falar, tem duas coisas que não dá para fazer sozinho: casar e ser igreja. De fato, igreja sempre tem a ver com quantidade de pessoas, e com uma quantidade de pessoas que saiu de uma realidade de pecado, uma realidade individualista, uma realidade particular, e se juntou a essa Assembleia de Cristo para ser o povo dele aqui na terra. Agora vamos ao que Paulo diz sobre igreja. Eu não vou esgotar de forma nenhuma nesse vídeo tudo que a gente pode estudar na Escritura a respeito do que define a igreja, mas eu quero simplesmente deixar esses dois conceitos bem firmados aqui nessa nossa conversa. Esse de que Jesus falou, que é eclésia, e agora um conceito que o apóstolo Paulo usa em diversos dos seus textos, em várias de suas cartas. Eu vou citar apenas um texto que eu gosto muito, de Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja aqui é parte de Cristo, e uma parte importantíssima. Ela é o corpo de Cristo. Nesse texto, Paulo apresenta Jesus como cabeça, como aquele que é o comandante, aquele que controla, aquele que conduz, aquele que guia, aquele que governa. Todas as partes do nosso corpo são controladas pela nossa cabeça. Então, ser o corpo de Cristo implica
em que nós temos alguém no comando de nossa vida. E isso, inclusive, está presente no texto de Mateus 16, quando Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Veja, é Ele que está construindo e essa igreja tem um dono. Essa igreja pertence a Jesus Cristo. Portanto, a gente não pode dizer igreja do pastor fulano, igreja do pastor Beltrano, nem tampouco minha igreja, sua igreja. De fato, a gente precisa dizer sempre a igreja de Jesus que eu faço parte, ou a igreja de Jesus que você faz parte. Aquela parte da igreja pastoreada por irmão fulano, tudo bem, mas irmãos queridos, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja pertence a Ele. E isso fica reforçado aqui nesse texto de Paulo aos Efésios, quando apresenta Jesus como cabeça, como comandante, controlador, dirigente, supridor de todo o seu corpo. Quando apresenta a gente como corpo, obviamente Paulo está deixando claro que nós somos formados de muitas partes. E cada uma dessas partes tem função. E cada uma dessas partes precisa estar devidamente ligada umas às outras. Gosto muito de uma frase de um irmão muito querido. Ele costuma dizer que igreja não é um saco de membros. Um saco de membros não tem vida, porque não tem os membros articulados para que possam exercer suas funções. Nós somos igreja na medida em que cada um de nós está ligado a outras pessoas e juntos todos estamos ligados ao cabeça. Então, novamente, igreja, como Jesus disse, ao se referir à igreja como eclésia, tem a ver com várias pessoas, muita gente, mas não pessoas soltas, não pessoas isoladas, mas pessoas conectadas umas às outras. Deve ter por aí gente que acha que pode ser igreja sem pertencer a um grupo de pessoas. Isso não é verdadeiro. Mais fácil essa pessoa ser um membro isolado que faria parte de um conjunto de membros decepados por aí. Desculpa, que figura horrível. Mas eu quero muito frisar isso fortemente aos irmãos. Nós somos igreja na medida que somos ligados a Cristo e também na medida que somos ligados uns aos outros. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai falar também aos Efésios sobre todo o corpo bem ajustado, bem ligado, pelo auxílio de juntas e ligamentos, efetua o seu crescimento. A gente só cresce de maneira saudável se as partes estão no lugar certo e se as partes estão conectadas umas às outras. Vamos lá. O que é que isso tem de prático e poderoso? Prático é que é impossível eu andar sozinho. Então, se nós queremos ser igreja, se eu quero ser igreja como Deus planejou, então sim, eu preciso mesmo pensar nos meus irmãos, buscar relacionamentos e de maneira nenhuma achar que ir em reuniões, isso é suficiente para me fazer ser a igreja que Deus quer. Não. As reuniões, elas servem aos relacionamentos, mas elas não substituem os relacionamentos. Muitas pessoas podem, inclusive, se esconder em grandes ajuntamentos e não abrirem sua vida, e não servirem, e não deixarem ser tocadas. Então elas estão fora da igreja. Porque quem realmente é igreja está ligado a Cristo, está ligado a pessoas, e nesses relacionamentos a vida de Cristo flui com sinceridade.